Boa tarde a todos, obrigada pela sua presença e, claro, a Filipa por estar aqui com a gente, né, tá mais um livro. Eu acho que eu já tô com uma plateia um pouco vencida, vocês já a conhecem, mas acho importante retomar um pouco da trajetória da Filipa, do currículo, dos livros, pra gente entender mais ou menos onde nós estamos dentro da história da literatura, sobretudo da literatura portuguesa, né. Então vamos lá. A Filipa Fonseca Silva é uma escritora portuguesa contemporânea, licenciada em Comunicação Social e Cultura pela Universidade Católica, fundadora do Clube das Mulheres Escritoras, conhecida pela sua escrita envolvente e eu acho que o que a gente mais gosta, psicológica, claro. Nas suas obras explora frequentemente as relações humanas, emoções complexas e os segredos que moldam o comportamento das pessoas. Posso Tudo bem, que eu também sou leitora, então eu gosto de dar as minhas opiniões. Ela já escreveu alguns livros. Você me ajuda a não Sim. errar? Os 30, Certo. Nada é como sonhamos, né? De 2011. Foi o primeiro? Foi. Faz agora 15 anos. No próximo mês, sim, em maio, faz 15 anos. Uau. O Estranho Ano de Vanessa M. Esse eu não achei. Não? Oh, podias ter dito, podia trazer. Pois. Coisas que uma mãe descobre e de que ninguém fala. Depois, Amanhece na Cidade. Odeio Meu Chefe. Achei que eu preciso ler esse livro. O Elevador. E Se Eu Morrer Amanhã, que foi por onde eu comecei. O Sono Delas. Admirável Mundo Verde, que foi meu segundo. Agora um recente entrando na literatura infantil. Eu sempre fico com medo de falar infantil ou infanto-juvenil, os autores brigam com isso. Napoleão, o Camaleão. E agora, A Mulher por Detrás da Parede. E eu já passo a palavra para o Felipe, mas queria saber se alguém aqui já deu uma olhada, já leu, como é que estão. Então, é fresquinho para vocês a apresentação. Filipa, queria começar falando com você sobre a construção da narrativa e queria, enfim, que você acolhesse a gente aqui na leitura. Muito bem. Então, muito obrigada pela vossa presença e por esta recepção no Porto, onde eu gosto tanto de vir e tenho que vir mais vezes. Concordo. Esta história nasceu do episódio real, o que acontece em muitos dos meus livros. Às vezes as pessoas contam-me histórias e eu fico um bocadinho a pensar naquilo e quando eu não consigo deixar de pensar naquilo, eu começo a pensar, ok, eu tenho que pensar sobre isto, então a minha maneira de pensar sobre as coisas é escrever. Então, esta história foi um bocadinho assim, ela nasceu de um episódio que uma prima me contou, que ela é assistente social de pessoas em fim de vida, e uma senhora que ela estava a assistir estava muito revoltada e estava mesmo angustiada com aquela sensação de que tinha desperdiçado a vida. E acabou por lhe confessar que a razão é porque tinha sido amante de um homem durante 20 anos e que por causa disso, como ele era mais velho, já tinha uma família, já tinha filhos, que nunca deixou a família, ela nunca teve os seus próprios filhos, nunca teve a sua própria família. E isto acho que é uma história banal, infelizmente, não é inusitado, mas o que era inusitado aqui era que às tantas ele comprou, eles estavam em cidades diferentes, portanto, ou seja, ele era de outra cidade e trabalhava com ela numa cidade, e por isso às tantas ele comprou o apartamento ao lado dela, deitou uma parede abaixo, e quando eles estavam só os dois, viviam num apartamento assim grande, não é? E quando a família dele vinha visitar, eles fechavam uma parede falsa e ela ficava do outro lado da parede a assistir à vida conjugal do seu amante. E aquilo perturbou-me de tal forma, porque eu não conseguia deixar de pensar naquela mulher e pensar porquê é que esta mulher se sujeitou a isto. Porquê é que ela abdicou de todos os seus sonhos? Porquê é que ela abdicou de viver um amor pleno? Porquê é que ela aceitou um amor pela metade? E aquela situação da parede parece parece que é ficção, não é? Às vezes as coisas mais inusitadas são as que realmente são reais. E eu achei que eu tinha que escrever sobre aquilo, perceber quem era esta mulher, e foi assim que nasceu
este livro e a escolha de o fazer em forma mais epistolar, é quase como se fosse uma carta que ela está a escrever a alguém, ou quase como uma confissão. Foi também porque às tantas eu achei que era uma forma de vingar aquela mulher, dar-lhe uma voz, aquela mulher real que me inspirou e que teve uma vida sempre escondida e que nunca teve voz. Aqui é dar-lhe essa oportunidade quase de ela falar, apesar da história ser diferente, a única coisa real é isto de ser amante e de haver uma parede, tudo o resto foi ficcionado, mas de alguma forma dar uma voz a ela e a todas as mulheres que vivem, e homens que vivem estas relações que não são saudáveis e que não são plenas. Ao longo da narrativa, eu percebi que ela não conseguia sair daquela situação, e eu fiquei muito curiosa em saber como foi o seu processo de escrita para construir algo assim, porque eu acho que fere não só o leitor, não só quem vive, mas também quem cria em cima disso, né? Eu acho que é uma dor coletiva, todos nós acabamos sentindo ela. Eu acho que a primeira foi eu, ao longo da vida, e acho que todos nós, aqui e ali, já ouvimos alguma história de adultério, de alguém que traiu, da mulher traída, do homem que trai, e o que eu sinto é que há sempre uma culpabilização da amante, não é? Portanto, a pessoa que tem uma relação e que tem uma mulher ou um marido em casa a que respeita e que transgride, está tudo bem, há sempre uma desculpa para essa pessoa. Ou porque o casamento não estava bem, a mulher já não lhe dava atenção. E a amante é sempre maquiavélica. Mas é porque a gente fica tentando entender como que ela aceita a situação. Eu acho que entra num ponto de incompreensão e a gente nós somos seres humanos viciados na falta, né? A gente fica tentando entender o que falta nela para que ela se permita viver aquilo. Enquanto eu acho que é também alguma das nossas máscaras sociais. Eu acho que nós nos iludimos nesse ponto da vida em que a gente já construiu esse ideário da mulher, então a gente não olha para a figura que de fato está cometendo os erros. Porque também acaba se tornando um erro coletivo, é um erro de todos os personagens dessa história. Certo. E falando dos personagens, eu queria saber se você poderia adiantar aqui para os leitores como dentro dessa escrita você conseguiu encarnar verdades humanas a ela. Isso vem em sequência da resposta à pergunta anterior, que é, eu vou ouvindo estas histórias, como eu costumo dizer, o escritor é uma esponja, não é? E eu sou uma esponja, desde pequenina, antes de ser escritora, eu já era uma esponja. E eu lembro-me de estar a brincar ao pé da minha mãe ou ao pé da minha avó, e estava a ouvir as conversas todas. E estas conversas sobre adultério sempre me perturbaram. Então, Desde miúda, eu sempre achei, mas porquê que a pessoa não se vai embora? Mas porquê que a pessoa fica? Porquê que a pessoa se sujeita? Ou porquê que a pessoa trai? Ou porquê que a outra perdoa? Aquilo sempre me fez muita confusão. E a construção destas personagens também vai um bocadinho a todas estas histórias que eu fui ouvindo e acumulando ao longo da vida. Quer ele, que acaba por ser, ele é charmoso, mas é manipulador. Sim, em determinados momentos da narrativa. Parece que ele a adora. Parece que eu não estava duvidando do amor dele por ela. Mas se calhar ele amava mesmo, não é? É muito. Porque depois também tem. Depois isto também tem tem outras camadas, que é nós somos ensinados a viver numa sociedade em que as relações têm de ser monogâmicas, não é? E então, e hoje em dia já se começa a falar do poliamor, já se começa a falar de relações abertas, mas, ainda por cima num país católico conservador, a monogamia é sagrada. Sim. E também... e para mulheres, também, né? Para a mulher, sobretudo. Mas também há isto. Será que uma pessoa pode amar duas pessoas? Não é? E porquê que ele não podia amar as duas? E querer as duas? Claro, ele queria o melhor dos dois mundos, não é? A mulher, que é a mãe dos filhos, que tem uma vida de 30 e tal anos de casamento, e a amante, que é a novidade e que pode ser uma paixão. Mas eu também acho que uma das coisas, aí quando vocês estiverem lendo, vocês pensem junto comigo,
uma das coisas que mais foi fundo, assim, pra mim na leitura, foi que os motivos que ele dá, não vou dar spoilers aqui, mas os motivos que ele dá para cometer o adultério com ela acabam sendo da ordem racional. Então a gente não mistura a parte emocional ali. E você, em determinado ponto, até preza pela felicidade desse homem. Pra mim é uma dualidade muito grande e eu acho que esbarra num tema que dentro da academia, dentro da letra, sobretudo da FLUP, nós temos trabalhado bastante, que é o tema da solidão. Eu acho que hoje, se eu perguntar, aqui não vou ser indiscreta, mas se eu perguntasse pra vocês quantas vezes vocês se sentiram sozinhos só hoje, acredito que a gente teria algumas mãos levantadas. E eu aproveito a Filipa, porque a Filipa faz um trabalho também filosófico aqui dentro, acho que é impossível ignorar isso, não sei se você concorda, mas lendo é impossível discordar, pelo menos na minha visão. O tema da solidão, então, aqui é muito presente. Você considera que isso é um reflexo da sociedade atual e você acha importante esse debate aqui dentro? Sim, acho muito importante nós refletirmos o papel da solidão e também aprendermos a viver a solidão como algo que não tem que ser necessariamente negativo. A solidão parece estar sempre associada a algo muito pesado, triste, mas a solidão não tem que ser triste. E aqui o que eu tento também descobrir é nós podemos ser felizes na nossa solidão, podemos ser felizes, saber estar com a nossa solidão bem. Portanto, também aqui há esta questão mas ao mesmo tempo não somos ilhas. E por isso é que a Estefânia também está numa ilha, não é? Nós não somos ilhas, nós precisamos sempre daquelas conexões, mas temos que saber fazer as duas coisas. E hoje em dia nós estamos numa sociedade que parece que estamos sempre ligados, mas também estamos muito sozinhos, ou sequer não estamos a encontrar os espaços certos de conexão. Eu acho que quando temos tantas opções, é difícil escolher, né? E andamos meio perdidos porque é isso, temos o mundo inteiro à nossa disposição, literalmente, não é? Nós podemos estar a falar com pessoas da Nova Zelândia, podemos estar em relações com pessoas do outro lado do mundo, mas ao mesmo tempo temos que saber estar bem connosco próprios. Aqui a Estefânia, além de ter tido uma infância muito solitária, apesar de nunca ter vivido sozinha, ela fala da solidão que se colou a ela, como um cão de rua, não é? Que ela habituou-se à solidão. Mas isso foi criado. Sim. Essa parte não chegou a ti, essa primeira parte da vida dela, da personagem. Foi tudo criado. Tá. Tudo criado. A única coisa que é real é que esta mulher foi amante. E ela dividiu a casa. Dividiu a casa e tinha uma parede falsa. Nossa, mas quem te contou essa história? Você não pode revelar, né? Não, foi a minha sua prima. Ok, mas ela te contou isso pra virar um livro, né? Porque ninguém conta uma coisa dessas. Não, foi a propósito de Se Eu Morrer Amanhã. Porque ela eu tinha, na altura, isto foi, pronto, em 2023, quando eu tinha lançado o Se Eu Morrer Amanhã, que também tem como gênese uma história real, de uma senhora de 80 e tal anos que tinha uma vida sexual e que fez despertar em mim uma vontade de descobrir mais sobre a sexualidade na terceira idade e inventei a história toda da Helena. E estávamos a falar sobre isso e eu foi-me contada esta história, que eu às vezes pegava nas histórias que me contavam, e ela, então eu vou-te contar uma história. Gente, ou seja, na hora que forem pegar os autógrafos, toma cuidado, porque vocês vão contar e não aparecer. Não, mas eu digo isso, eu faço sempre esse disclaimer quando estou assim em jantares com amigos e tudo, quando eles começam assim a contar uma coisa assim muito fora, digo, cuidado, cuidado. Porque isso vai parar a um livro. Olha, eu tenho só mais uma pergunta, já vou passar para vocês aqui, mas eu queria aproveitar então que a maioria de nós ainda não começou a ler o livro e pedir para Filipa começar a ler a primeira página com a gente, porque imagina, daqui 20 anos a gente vai poder dizer assim, a primeira página desse livro eu li com a autora. Você pode ler pra gente? Claro, obrigada.
Esta é a história de Estefânia Nascimento, contada pela própria, por sugestão de Madame Úrsula, cartomante de profissão, cansada que está de me deitar as cartas e não ver nada, mesmo usando 4 baralhos diferentes. Pelo que me explicou, a impossibilidade de vislumbrar o meu futuro, mesmo após uma tentativa de alinhamento dos chakras, não se deve à proximidade da minha morte, isso me garante, mas a alguma espécie de mágoa ou ressentimento que guardo bem fundo dentro de mim, criando uma névoa espessa naquilo que vê. Segundo ela, o meu futuro só se desenrolará quando eu conseguir libertar-me do passado. Até lá, as cartas só mostrarão o presente. Eu, presa nesta ilha, sem absolutamente nada de fazer, coisa que até um cego conseguiria ver, mas pronto, também não posso hostilizar já a única pessoa que conheço neste lugar. Sugeriu que escrevesse a minha história, que percorresse com a memória todo o caminho que me trouxe até aqui. Diz que ajuda no processo de cura, seja lá o que isso for. Obrigada. Agora a gente pode dizer, então, que lemos a primeira página com a autora. Por último, e a gente já passa aqui para vocês, na sua opinião, eu adoro essas coisas de sua opinião, então a gente separa a escritora, na sua opinião, de que forma a literatura contemporânea reflete melhor as angústias e as complexidades da sociedade atual em comparação com a literatura clássica? A gente quase falou disso Sim. agora ali atrás. Eu acho que, obviamente, a literatura clássica é quase o esqueleto, não é? De tudo o que nós possamos fazer hoje vem dessa base da antiguidade até agora. Todas as histórias que ouvimos, todos os mitos, as tradições, aquelas as pequenas histórias da terrinha, tudo isso, todas essas histórias nos constroem. Mas, efetivamente, a literatura contemporânea tem algo com que as pessoas se relacionam muito mais facilmente. Eu lembro-me, pessoalmente, e por isso eu gosto tanto de escrever o género contemporâneo, já escrevi uma distopia, mas também foi muito divertido escrever, mas dificilmente me vejo a escrever, por exemplo, um romance histórico, porque o que eu gosto da contemporaneidade é a sensação que eu tive quando li um dos primeiros livros na minha vida, que foi Rosa, Minha Irmã Rosa, da Alice Vieira. E eu li esse livro com cerca de 8 anos, e até então todos os livros que eu tinha lido ou eram livros mesmo infantis, com muitas ilustrações, ou então eram livros com que eu não me identificava, tipo os Sim, ou mesmo uma aventura. Era sempre fantasia, era sempre alguém os miúdos que eram detetives, histórias muito fora da minha vida de ir para a escola e viver no Barreiro, numa cidade pequena, pronto. E quando eu li Rosa, Minha Irmã Rosa, eu vi-me representada. Era uma miúda que mudou de casa, vivia num subúrbio, que o Barreiro pode ser considerado um subúrbio de Lisboa, ou pelo menos ali da grande Lisboa, e que a história não tem assim uma grande história. É a vida dela, é ela ir para a escola, as amizades, o nascimento da irmã, que é a Rosa, toda aquela transformação. E eu adorei aquele livro. Pensei, finalmente eu estou representada. E a miúda tinha 11 anos, estava preocupada com a menstruação, depois apareceu-lhe a menstruação, tudo aquilo. Era tudo o que eu precisava de ler. Senti que era eu. E é isso que eu gosto na literatura contemporânea, é que qualquer pessoa consegue ver, conhece uma Estefânia, conhece alguém, ou é uma Estefânia, ou viu já uma história parecida, e as próprias referências espaciais, a maneira como as pessoas falam. Eu sou muito apaixonada pelo realismo. E o que eu gosto ainda hoje de ler nos autores realistas, sejam essa de Queiroz, seja Machado de Assis, é exatamente, parece que me consigo teletransportar para aquela época e ver, ok, era assim que as pessoas se vestiam, era assim que as pessoas falavam, era este o sítio onde eles iam beber café, e isso, obviamente,
que os grandes clássicos são intemporais, porque falam de temas grandes e que ainda hoje, passado 2000 anos, nos inquietam, mas o contemporâneo, e o realismo era contemporâneo no final do século XIX, o contemporâneo é muito, para mim, é muito mais emocionante. Sim, os vivos falam de vivos, né? Inevitável, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente numa sociedade completamente líquida e cheia de tantas faltas, né? E depois também podemos chegar ao autor mais facilmente. Sim, podemos estar aqui, podemos conhecer, podemos gostar ou não. E mesmo que seja um autor estrangeiro, podemos ouvir uma entrevista que ele deu, ler uma entrevista que ele deu, podemos saber... Ouvir a voz. Ouvir a voz, onde é que ele vive, qual é o contexto... E isso enriquece tanto a leitura. Sim, eu acho que a academia, principalmente, tem uma grande reserva com relação a autores contemporâneos, diz que é muito difícil de estudá-los. Mas, por exemplo, o Renan tá aqui, ele estuda autores vivos. E, pelo contrário, eu acho que ele tem muito mais material que eu. Eu fico até frustrada, às vezes, vendo a pesquisa dele. Fica linda, fica repleta de vida, né? E eu acho que ler vivos é importante pra gente estar mais vivos também. Mas pronto, eu queria agora que vocês pudessem falar com a Filipa. Carolina. Então, obrigado, Filipa, por esta apresentação e obrigado. A minha pergunta bem no cimento disto de escrever no realismo, também sobre a condição da mulher, porque apesar de existir muito hoje em dia, com certeza, estas famílias duplas, no século XX era quase normal, principalmente nesta sociedade portuguesa, isso acontecer. Também essa questão do isolamento versus uma carência, quase que as mulheres, ou a pessoa, ou pode ser um homem também, que finta e que às vezes é muito isolado pelo outro. Quão importante é representar isto também em literatura para estar representado na sociedade e é isso. Eu não sei muito bem como é que eu de responder, porque são várias perguntas, não é? Para mim, a questão do adultério tem que ver também com o que eu disse inicialmente, de raramente na literatura se vê o adultério do ponto de vista da amante. Não me lembro agora assim no exemplo, realmente. Flaubert. Mas é num julgamento. Mas aí era ela que tinha um amante, ela não era amante. Pronto. Eu estou a dizer nesse sentido. O Flaubert, a Madame Bovary, a mesma Ana Karenina, elas é que tinham um amante. É verdade. Não é? Elas é que se estavam a trair. E depois, no início, no meados do século XX, começa a haver algumas obras também da perspectiva da mulher que trai, do homem que trai, mas a amante nunca tem voz. E, portanto, para mim, nos meus livros eu tento dar sempre voz a quem não a tem. Por isso é que eu gosto muito mais de falar de vidas comuns, não é? De não falar de heróis ou de um feito grandioso, a pessoa que foi ao espaço, porque isso para mim, a mim fascina muito mais a vizinha do lado que colecionava livros ou que colecionava chávenas de chá e porque aquela conhece. Ou seja, histórias que parece que não interessam nada e que aquela pessoa é banal e vive ali sozinha no bairro e passa o dia à janela, mas eu quero saber sobre essa pessoa, as pessoas anónimas. E aí as redes sociais são uma grande coisa. Exatamente, ela já me disse, essa minha prima já me disse, quando quiseres mais histórias, tenho muitas histórias para contar. Porque ainda por cima ela diz-me que o trabalho dela, as pessoas, é mesmo fim de vida, é mesmo aquela parte em que a pessoa dali já sabe para onde é que vai. E ela sente que muitas pessoas acabam por fazer confissões que não fazem nem à família, porque sabem que nunca mais a vão ver, que ela não os vai julgar e que vão morrer passado pouco tempo. E, portanto, ela diz que tem muitas histórias para me contar e eu vou sentar-me com ela, porque quem sabe o que é que vem aí. Mas em relação à condição feminina, eu também acho que tem que ver, para mim, eu tenho sempre que ter mulheres nas minhas obras, mulheres fortes, mesmo quando o protagonista é um homem, como o caso do Amanhece na Cidade, e que tem protagonistas homens, as minhas mulheres têm sempre que ser assim, umas mais... Recentemente você
escreveu num jornal que as minhas mulheres não serão coitadinhas. Como é que Sim, era? é isso. Foi isso. Nunca podem ser coitadinhas. Tem que haver ali qualquer coisa que as... Qual o nome da matéria? Foi uma... agora não me lembro. Que era... Eu escrevi para a Penguin, para a Magazine. Muito legal de ler, Penguin, mas depois do também está no meu blog, que explica um bocadinho de onde é que vem esta história e que é precisamente isso. Nós, as mulheres, têm uma condição ainda, já avançámos muitíssimo, não podemos ignorar isso, mas ainda tão frágil e ainda com tantos preconceitos e tantas lutas, tantas coisas por conquistar, e são sempre representadas como coitadinhas ou miseráveis. Eu quero dar exemplos, não é exemplo, mas quero inspirar as pessoas a verem que há outras formas de estar e que as mulheres têm que chegar à frente e têm que falar mais alto se for preciso, têm que bater dar um murro na mesa se for preciso, ou fazer como a Estefânia. Eu não recomendo a última parte, mas não podemos quando eu tava lendo, gente, cheguei no final pensando assim, vai dar tudo certo, né? Aí depois agora vindo pra cá, eu fiquei pensando, mas como é que eu achei que ia dar tudo certo no livro da Filipa? Eu fui muito ingênua, então eu ainda como leitora me perco também. Obrigada pela pergunta, foi muito bem Sim. Espero. Pronto. Mais alguém? Primeiro, eu gostaria de agradecer a esse momento muito especial, também a Bruna, pela referência, não precisava mesmo. Mas, Filipa, gostaria de fazer uma pergunta também um pouco nessa esteira de pensamento. Você participou do nosso clube, do nosso curso de extensão, Professor Jorge, nós estudamos a novíssima ficção, e a minha pergunta é nesse sentido também. Você é uma escritora que também escreve com protagonistas femininas muito fortes, ainda que elas estejam, não, por exemplo, nesse lugar principal, então, por exemplo, dar essa luz para essas outras personagens, a idosa, a amante, A cartomante. sim, a cartomante. Então, são essas mulheres, né, que também merecem brilhar. E aí eu queria te perguntar como você enxerga a construção das personagens femininas nessa ficção contemporânea do século XXI mesmo. Você tem um clube de mulheres escritoras, você lê muitas mulheres escritoras do nosso tempo, né, do século XXI. Então, você acha que todas essas mulheres, elas têm escrito nesse sentido de serem todas, como posso dizer, filhas das nossas cartas portuguesas, então todas estão indo para esse mesmo caminho? E quais obras, assim, você acha importante para nós lermos também? Nossa, essa pergunta foi super acadêmica, amei. Tô curiosa. Vamos lá. Não foi intenção. Bom, eu ainda acho que há muito que fazer na literatura portuguesa, ainda acho que há muitas autoras portuguesas que ainda escrevem sobre as tais mulheres frágeis ou trágicas ou com finais tristes ou que não conseguem sair de uma situação. E acho que a Dulce Maria Cardoso é, talvez, para mim, a exceção, ou a Teolinda Gerzão também acho que consegue criar ali mulheres mais fora da caixa, mais guerreiras. Eu não sei, eu sempre li muitas mulheres. As minhas referências, além da Alice Vieira, obviamente, uma referência muito, muito juvenil. Depois eu passei para a Isabel Allende quando tinha 13, 14 anos, e o que me fascinou sempre na Isabel Allende foi precisamente isso, é que as mulheres da Allende são sempre incríveis. Elas levam tudo à frente, elas são guerreiras, elas são piratas, elas são incríveis. Eu acho que isso mudou muito também a minha forma de ver. Espera aí, então as mulheres na literatura não têm que ser a mulher de, ou a rainha de, ou a princesa de, ou estar à espera da salvação. Elas podem salvar-se. E essa mulher também, outra escritora que, infelizmente, eu não tenho grandes referências no meu crescimento de autoras portuguesas, porque as autoras portuguesas não existem nos currículos escolares em Portugal, a partir do 9º ano. E à exceção da Agostina, que já saiu também. Já saiu.
E outra escritora foi a Marion Zimmer Bradley com a tetralogia das Brumas de Avalon, que também tinha aquela mulher sempre... A história é do rei Arthur, mas ele, coitado, é ali uma personagem completamente acessória, porque as bruxas, as feiticeiras é que levam, é que mandam naquilo tudo e que definem o destino. Portanto, eu já estou um bocado a perder coisa com as referências, mas eu acho que as mulheres portuguesas escritoras também têm que, às vezes, ser mais guerreiras nesse sentido, porque lá está, se nós queremos a mudança, e nós escritores também, além de representarmos os escritores contemporâneos, além de representarmos o zeitgeist, portanto o nosso tempo, também podemos dar algumas luzes, alguns caminhos para a frente, não é? E eu acho que este momento na literatura é um momento das mulheres ocuparem o seu lugar de fala e lá está, falarem mais alto. Em termos de referências de autoras portuguesas, além da Dulce, eu gosto muito da escrita e da Teolinda, que eu já referi, gosto muito da escrita da Mafalda Santos, porque, por exemplo, é uma autora que vem buscar, que escreve coisas completamente fora do que se pensa ou teoricamente se julga que as mulheres possam escrever. Gosto também muito da Catarina Gomes, que também vem muito na linha da Dulce Maria Cardoso. E eu, assim, podia agora enumerar as 30 autoras, com as 10 escritoras, por todas elas, e em géneros muito diferentes. Acho que é preciso as pessoas começarem a conhecer, e estávamos a falar sobre isso com os livreiros quando chegámos. É muito importante as pessoas começarem a ouvir as histórias, não é deixar de ouvir as histórias dos homens, mas a história da literatura é feita maioritariamente por histórias numa perspectiva dos homens. Eu acho que agora este quarto século, este segundo quarto século, eu acho que é a hora das mulheres, e está-se a ver isso muito nas vozes emergentes, nos autores. Então, no Brasil, é assim, eu fico fascinada cada vez que descubro uma nova autora brasileira, com a força e com a criatividade, com a maneira de escrever. Estou completamente rendida à Nara Vidal, à Mariana Salomão. Mariana Salomão Carrara. Incrível. Estou a descobrir, obviamente, a Conceição Evaristo. É mesmo, estamos a viver tempos empolgantes na literatura escrita por mulheres, em português, de várias geografias. Obrigado. Eu acho que me perdi um bocado. Não, mas foi. Obrigada, Renan. Mais alguém? Eu tenho 2 curiosidades, mas fazem um bocadinho do âmbito da Filipe. Pode Sim, ser? claro. Primeiro, foi o primeiro livro que eu li da Filipa. Desculpem. Foi o primeiro livro que eu li da Filipa e é a razão para eu estar aqui hoje. Eu li muito recentemente e gostei muito do livro. Tanto que já levo este comigo para conhecer. E gostava muito de saber de onde surgiu a inspiração para este livro. Que eu acho que é um livro de leitura obrigatório, se ainda não leram, façam-no. É uma distopia escrita por uma escritora portuguesa, é maravilhoso. E depois gostava muito de ter a perspectiva da Filipa de como é que é ser mulher escritora em Portugal no século XXI. Ok. Então, a primeira parte, este livro não foi inspirado numa história real, embora possa parecer que estamos a viver assim uns tempos bem distópicos, mas nasceu da minha... eu sempre fui, desde os meus 14 anos, ambientalista, e eu sou do tempo em que apareceu a internet. Pode parecer estranho, mas houve tempos em que não havia internet. E lembro-me quando o meu tio, que era a única pessoa que tinha um computador com ligação à internet que eu conhecia, me disse, podes ir onde tu quiseres. Eu fui à Greenpeace.org, que estava nessa fase de 14 anos, 15 anos, a pensar muito no ambiente, etc.
E, portanto, sempre estive muito ligada a estes temas, sempre estive muito atento ao que se faz, não sou pessoa de ir para a rua cortar estradas, nem a dizer, mas sempre muito atento aos temas e à complexidade, porque nem tudo é branco nem preto. E este livro nasce precisamente disso, nem tudo é branco nem preto. E nós vivemos tempos em que parece que tem que ser tudo ao branco ou preto e temos de estar todos ou de um lado ou do outro. E este livro, embora seja uma distopia centrada no tema ambiental, é muito mais do que isso. Eu acho que até é mais sobre estas lutas que existem, estas posições, esta polarização da sociedade que vivemos atualmente. Mas especificamente nasceu de um momento que está descrito no livro, que foi, infelizmente, quando o Donald Trump era presidente da outra vez. Nunca pensei, eu se calhar vou ter que escrever o spoiler, e estava a haver uns incêndios na Austrália devastadores. Teve 4 meses a Austrália a arder, morreram 4 milhões de animais, 8 mil koalas, e aquilo, todos os dias apareciam imagens de koalas em chamas a atravessar a estrada. Aquilo fez-me uma confusão. Então, eu estava no meu telejornal, essas imagens, eu em estado de choque, os koalas, os cangurus, os coitadinhos, aquilo tudo a arder, e a seguir passa uma notícia do Donald Trump na Casa Branca a dizer que ia mudar, ia reverter a lei que o Obama impôs de todos os edifícios federais serem sustentáveis, terem luzes LED, água fecha, torneiras automáticas, pronto, tudo. E ele ia reverter porque não gostava do tom da pele dele com as luzes LED. E eu ouvi aquilo, eu cheguei... Pronto, já sabe que ele diz barbaridades 300 vezes por dia, mas eu fiquei mesmo revoltada. E na altura, e está descrito no livro, na Laura, na personagem da Laura, veio assim uma raiva que eu pensei, mas porquê é que aquela malta da Climáximo e do raio que esparta, em vez de atirarem tinta, não atiram mesmo um tiro a estas pessoas, a estes Donald Trumps, estas pessoas que têm o poder de mudar e escolhem não mudar. E claro, depois aquilo passou, não é? Foi só um planeio. Mas depois fiquei a pensar naquilo, pois é, se realmente um dia os ambientalistas se passassem e se cansassem de tentar explicar às pessoas que estamos a viver uma emergência climática, que está toda a gente a pôr a cabeça na areia, e realmente começassem a matar as pessoas que são responsáveis, não é as pessoas comuns, mas as pessoas que fazem as leis, ou que vetam as leis, as pessoas que fazem, por exemplo, descargas ilegais nas suas fábricas, as pessoas que deliberadamente e sabendo o que é que estão a fazer, escolhem prejudicar o ambiente e toda a comunidade. E partiu daí esse livro. E de facto depois acaba por ter as outras camadas todas da polarização e de até onde é que as boas intenções vão, até onde é que a causa ambientalista deve ir, se de facto a solução é matar pessoas. Portanto, há uma data de questões à volta desse livro e que esse livro levanta, e aqui não é num sentido de dizer o que é que está certo ou o que é errado, ou qual é o caminho, porque eu acho que este livro não aponta nenhum caminho, mas precisamente fazer as pessoas refletir qual é o seu papel, o que é que cada um de nós pode fazer, quais são as consequências que poderia ter uma sociedade assim, ou as consequências se continuarmos a ignorar o que é que está a acontecer. Portanto, é um livro muito, muito político nesse sentido de levantar todas estas questões. Em relação a ser mulher escritora, continua a ser um caminho que temos, uma batalha que temos de travar diariamente. Os autores portugueses, e também estávamos a falar nisso em off, ainda são pouco valorizados e começa a haver, eu acho que tem que ver com o nosso trabalho no Fundo das Mulheres Escritoras, que já vai um trabalho de 3 anos, mas ainda as livrarias, as bibliotecas continuam a ter mais autores estrangeiros do que portugueses, e as pessoas continuam a ter a ideia dos escritores portugueses, é aquela ideia do que aprenderam na escola, que são autores que são os mesmos há 40 anos. O meu filho neste momento está no 9º ano a estudar exatamente as mesmas obras que eu estudei, sem tirar nem pôr. Aliás, até tenho lá alguns livros que eram os meus que eu lhe dei, o que eu acho que é uma barbaridade, porque se já eram livros, alguns deles muito giros, mas outros
bocado chatos nos anos 90, para os miúdos de hoje em dia, nos anos 90 sem internet, para os miúdos de hoje em dia, que o mundo é o mundo inteiro, então aquilo, eu não imagino o que é que eles sentem a ler algumas daquelas obras que estão no plano. E portanto eu acho que acaba por influenciar a opinião que as pessoas têm da literatura portuguesa, como algo difícil, algo obrigatório, algo que é imposto, algo que é chato, que só fala daqueles temas, as pessoas não se identificam, porque não há contemporâneos praticamente. E portanto é difícil para todos os autores portugueses. Para as autoras, lá está, as autoras não estão nos currículos, por isso ainda é mais difícil. Se para o autor português contemporâneo já é difícil, para as autoras as referências são quase nenhumas. É a Agostina, é a Natália Correia agora, que nasceu com os 50 anos de 25 de Abril, porque antes disso estava ignorada também. A Maria Teresa Horta e as Três Marias também, por causa dos 25, 50 anos, reeditaram e voltaram a falar daquilo tudo, e houve as biografias da Natália e da Maria Teresa Horta. Portanto, foram resgatar essas autoras, mas efetivamente, por exemplo, nós não lemos a Maria Judite Carvalho, não lemos a Ana Castro Osório, não lemos a Lanzol, não lemos tantas autoras que estão completamente esquecidas e que tiveram um papel pioneiro e um papel fundamental na literatura. A Irene Lisboa, e portanto, as pessoas, quando chegam à livraria, com tanta oferta que existe e tantos sinais a dizer prémio disto, best-seller do New York Times, best-seller do não sei quê, TikTok, fenómeno do TikTok, as pessoas, muitas vezes por desconhecimento, acabam por optar por alguns autores estrangeiros porque acham que os portugueses só escrevem coisas chatas, coisas datadas, coisas do pré-25 de Abril, da ditadura, que é importante falar desses temas, mas também let's move on, um bocadinho, não é? Com certeza. E o papel das mulheres continua a ser ainda muito secundário por causa disso, por falta de referências e por falta de espaço. Eu vou dar um exemplo muito concreto, que foi uma coisa que fiquei mesmo muito chateada, que aconteceu há dias. Eu fui contactada por uma jornalista, que por acaso já me tinha entrevistado enquanto era aluna da Faculdade de Letras do Porto, no curso de letras não, de jornalismo. De comunicação. E ela, quando era estudante, entrevistou-me para o jornal da universidade, e agora queria fazer, agora já trabalha, já é mesmo jornalista com carteira, e queria fazer uma peça especial para o dia do livro, que é dia 23, para a semana, o Dia Mundial do Livro, queria fazer sobre o Clube das Mulheres Escritoras, entrevistar 2 ou 3 autoras. Ela é aqui do Porto, portanto ia aproveitar que eu vinha cá para me entrevistar, e depois ia entrevistar a Gabriela Relvas, que é daqui, ia entrevistar outras autoras aqui no Porto, e para um canal de televisão. E eu, claro que sim, estamos todas disponíveis, e ela queria falar um bocadinho de como é que nós víamos esta evolução nos últimos 3 anos, sentíamos que as pessoas estavam a ler mais autores portugueses, se achávamos que o clube tinha algum papel nesse sentido, nesse crescimento também de sensibilização para novos nomes na literatura contemporânea, e na segunda-feira mandou-me uma mensagem a dizer que disseram que não. Portanto, o chefe da ação, ou o diretor editorial daquele canal, decidiu que não queria que ela fizesse, não lhe dava autorização para ela fazer a reportagem. E isso mostra como é que nós estamos, quando nós dizemos, porque as mulheres, as pessoas às vezes acham que nós estamos um bocadinho a delirar, tipo, nós falamos muito nisto, na falta de representatividade nos média, porque é que os livros de autoras portuguesas nunca são recomendados, nunca aparecem nas recomendações portanto são sempre os mesmos, quando se fala de um autor português é sempre os que já são consagrados, é sempre o Afonso Cruz e o João Tordo e por aí. E, de facto, é isto. Havia aqui uma oportunidade de um canal fazer uma reportagem em que entrevistava 3 autoras portuguesas e decidiu não fazer. Deliberadamente decidiu não fazer a reportagem. E, portanto, o papel da mulher escritora continua a ser uma luta para ter mais visibilidade e também para ter mais espaço em festivais, em conversas, porque precisamos realmente de mostrar. E uma coisa que nós fazemos, também falei há pouco com a Bruna, que nós queremos fazer enquanto Clube das Mulheres Escritoras, é também falar com o Ministério da Cultura
no sentido de pôr cotas, como existe na música, para os autores portugueses. Porque, tal como quando apareceu, antes de aparecerem cotas na rádio, para a música portuguesa, que foi uma coisa que apareceu no final dos anos 90, praticamente não passava música portuguesa nas rádios. E a minha geração não ouvia música portuguesa, nenhuma. Talvez o GNR, talvez os chutes, mas pouco mais do que isso. E depois de haver cotas, que obriga que as estações de rádio tenham no mínimo 25%, hoje em dia já é 30%, mas na altura era 25%, de música portuguesa a passar em 24 horas, a proliferação de bandas portuguesas é enorme. E hoje em dia nós ligamos uma rádio e ouvimos sempre a música portuguesa. E vamos a um concerto e vemos a Bárbara Tinoco ou a Bárbara Bandeira encher pavilhões de 20 mil pessoas. Que era uma coisa. E até uma vez uma mulher, nos anos 90, enchia um pavilhão com 20 mil pessoas para um concerto dela. Não, era sempre só se por acaso fizesse a primeira parte de alguma coisa. E mesmo assim, não estou a imaginar nos anos 90 nenhuma banda portuguesa sem seus chutes ter 20 mil pessoas a assistir a um concerto. Portanto, foi um trabalho que deu frutos e hoje em dia já está provado que eu li um estudo, por causa disto que nós queremos propor, que as rádios, que ao início estrabucharam, que horror, vão-nos obrigar a pôr música que nós não queremos, as rádios hoje em dia passam mais do que 30% da cota obrigatória por vontade deles e porque sabem que as pessoas apreciam. Eu acho que isso era um bom início de caminho para pôr as pessoas a conhecer mais autores portugueses e a valorizar mais a literatura portuguesa contemporânea e ver que os autores portugueses escrevem todos os géneros, da distopia, ao fantástico, ao erótico, a tudo e mais alguma coisa, e que escrevem tão bem quanto os outros. Acho que, ou melhor, em alguns casos, em muitos casos, melhor. Então, muito obrigada. Qual é o seu nome? Inês. Obrigada, Inês. Gente, mais alguma pergunta? Eu falo muito, desculpem, eu depois a falar algumas temas atrás dos outros, se calhar já vou respondendo algumas perguntas. Se calhar já responde algumas perguntas. Então, a gente vai agora ficar com a Filipa para ela assinar os livros, enfim, falar com vocês pessoalmente, tá bem? Muito obrigada aqui a todos pela presença. Obrigada, Filipa, mais uma vez. Agradeço por organizar tudo pra gente. E é isso, turma, vamos lá. Eu que agradeço.